Olá pessoal, aqui é o Gabriel do canal Mergulhando nos Livros e hoje nós vamos falar sobre o livro Neuromancer da editora Aleph, escrito por William Gibson. Esse livro foi ganhador dos prêmios Hugo, Nebula e Philip K. Dick. Foi escrito mais ou menos nas décadas meados de 1980 e é um livro muito interessante de ficção científica. Esse livro é muito interessante, assim, ele tem um começo já que assim, já chama atenção, né? Nas primeiras linhas você já lê: o céu acima do porto tinha a cor de um canal morto de televisão. E interessante, em 1980, quando um canal morto de televisão, queria aquela cor cinza, né? Que fica subindo e descendo, mas hoje em dia o canal morto de televisão a tela fica azul. Então eu fico pensando, sabe, ficção científica é muito parecida com a realidade. Então vamos lá. O personagem principal do livro ele se chama Casey. Ele se chama de cowboy de console. Um cowboy de console é um hacker. Eu tenho que entender que quando esse livro foi escrito, não existia essa palavra hacker, não existia. Todos esses termos foram criados depois. E esse livro, Neuromancer, muita coisa foi baseado nesse livro para poder criar o mundo digital que a gente conhece hoje. Então vamos lá. Casey é um cowboy de console. E ele, no começo do livro, ele vive numa cidade, numa região de Tóquio, numa região portuária que chama Chiba City. E ele, na verdade, ele sofreu como eu posso dizer, ele era ele sabotou, porque assim, como era um cowboy de console, ele tinha todos os tipos de cliente. Um cowboy de console não era uma pessoa qualquer, ele era um hacker extremamente eficiente. Navegava como a gente pode dizer, no cyberspace, no ciberespaço. Nessa época não tinha palavra internet, então o autor chama de ciberespaço. E o ciberespaço não era um local como a gente conhece hoje. Ele é mais ou menos como naquele filme Jogador Número 1, que você entra naquele espaço digital e você consegue fazer todas as coisas ali, com uma espécie de avatar. É mais ou menos assim, só que não é uma experiência física sensorial. É uma experiência de consciência, como se assim, sua consciência é transferida para um avatar, mais ou menos igual no filme Matrix. Você tem como se fosse um avatar já da sua própria persona criado. É mais ou menos assim. Então você transfere a sua consciência ali e você anda como se estivesse andando, com você falando, como se fosse uma mistura do Jogador Número 1, do filme Jogador Número 1, que também é um livro, né? E do filme Matrix. Então, Casey, ele vive nessa Chiba City, né? Mas ele é da região de uma cidade que chama Spro. Spro é a mega city de Bama. Bama seria a região que fica nos Estados Unidos entre Boston e Atlanta. E que se chama Bama, que é Boston Atlantic Metropolitan Axe. Então, no começo da história, o Casey está perdido em Chiba City porque ele, como eu posso dizer, ele pegou informações e pegou produtos de uns empregadores dele, donos de corporações. E nessa época, depois eu vou entrar melhor nisso, você não ferra com corporações, porque elas controlam tudo. Então o Casey, ele roubou algumas corporações. Então, quando os caras vão pegar ele, eles não precisam matar o Casey, porque um cowboy de console, ele despreza a carne. O barato do cowboy de console é tá dentro da Matrix. Não é Matrix que chama, né? É um ciberespaço. Tá dentro do cyberspace, tá dentro do ciberespaço. Lá ele consegue tirar o dinheiro dele, ganhar pão dele. Lá ele consegue fazer tudo o que ele precisa fazer de sobrevivência, como eu posso dizer, entrar em contato com outras pessoas, mexer com o dinheiro. Eles não trabalham no mundo real. O mundo real é para fazer as necessidades e se alimentar e voltar para o ciberespaço. Então, e até deixa claro o autor, né? Ele deixa bem claro que pro Casey, ele despreza a carne. Então, no momento que os caras eles sabotam o sistema nervoso do Casey para não entrar mais na Matrix, não entrar mais no ciberespaço, eles praticamente acabam com a vida do cara. Então, ele no final de carreira, ele deixa o Spro, ele abandona a Bama e ele vai para Chiba City. E lá em Chiba City, ele vive vendendo peças. Ele é como se fosse o middleman, ele é o intermediário. Ele acaba vendendo peças, como eu posso dizer assim, ele está fora do mundo online, né? Ele está fora do ciberespaço. Então ele sobrevive vendendo hardware para
como eu posso dizer, para traficantes, não necessariamente de drogas, mas traficantes mercenários que mexem com isso, que mexem com peças, ele trabalha com isso. E ele começa a usar muitas, como eu posso dizer, drogas sintéticas. E ele usa essas drogas sintéticas até para sentir o barato, como eu posso dizer, como se estivesse entrando de volta dentro do ciberespaço. Porque as drogas que ele usa é para aumentar a sensação de cor quando ele vê as coisas, para dar uma sensação de não realidade de quando ele está viajando no ciberespaço. O Casey, para entrar no ciberespaço, no cyberspace, ele usa, como posso dizer, chama eletrodos, que você coloca na cabeça assim, para poder fazer a transferência de consciência, né? E então, sobrevivendo nas ruas da Shiba City, Casey, ele acaba conhecendo uma moça que se chama Linda Lee num arcade, né, jogando arcade, e ele se apaixona por ela. E nesses trechos, Casey se depara com muita violência, né, em Shiba City. E o interessante é que ele não tem nenhuma reação. No nosso mundo hoje em dia, a gente vê violência na TV e não tem nenhuma reação. Então Casey, ele é procurado por um trabalho por uma Razor Girl. Razor Girl, ela é uma samurai de rua, garota navalha. Ela, como eu posso dizer, ela tem implantes cibernéticos no corpo. Como eu posso dizer, ela tem unhas que retratáveis, unhas de aço retratáveis. Tipo o Wolverine dos X-Men, ele tem garras retratáveis, de adamantium e tal. Ela tem implantes cibernéticos e ela tem unhas retratáveis. Ela também usa uma espécie de óculos, mas o óculos que ela usa não sai do rosto dela. Ela fez como se fosse um implante. E para não chorar, quando ela sente vontade de chorar, ela transferiu como eu posso dizer, ela transferiu assim, ela não sai lágrimas dela, vai pra saliva. Ela fez uma cirurgia de aperfeiçoamento no corpo, então quando ela sente vontade de chorar, ela saliva, ela não tem lágrimas. Então até ela fala num trecho, né, que pergunta: quando você chora, o que você faz? Ela fala: quando eu choro eu guspo, porque foi transferido pra minha saliva. Eu salivo na hora que eu fico emocionada. Essa Razor Girl, que se chama Molly, ela também tem uma espécie de chip na cabeça que assim, esse chip se chama assim, ele permite que uma pessoa seria o que ele chama the ride, o que cavalga. Então vamos supor um hacker, um cowboy de console que vai trabalhar junto com ela em uma operação. Ela, como é uma samurai de rua, ela é uma mercenária. Então esse hacker ele pode acessar, uma corporação contrata um hacker que ele vai acessar o chip dela, ela vai passar os códigos do chip, e esse hacker vai ver tudo que ela está vendo. Mas a questão é, ele consegue muito mais que isso, ele consegue ver e sentir tudo que ela sente. Então a Casey é procurado por essa Molly. E quando ela vai atrás do Casey, aconteceu um fator antes que eu não comentei. Casey, a namorada do Casey, a Linda Lee, ela procura ele e fala que o patrão dele, o mercenário, o traficante, que chama-se Wade, que é até salário, né, em inglês Wade, tá atrás dele e ela não sabe por quê. E nesse momento o Casey tá paranoico, tá usando um monte de drogas, como eu posso dizer, drogas sintéticas, o cara tá na beira da alucinação. E ele acha que a Mori faz parte de alguém que mandou uma Razor Girl atrás dele, uma samurai de rua, ele fica completamente pirado. E aí você anda numa alucinação com o cara por várias páginas, ele fugindo pelas ruas de Tóquio, Shiba City, andando pelo porto, tentando fugir dela, até no final ele consegue se deparar, e acontece um monte de coisa que não dá tempo para falar aqui, que acontece vários fatores, que aí no final ela consegue chegar perto dele e explicar que ela está querendo contratar ele como um cowboy de console, um hacker. Ele fala: mas o meu sistema nervoso foi danificado. Ela fala: mas ela já tem toda a ficha dele, né? Inclusive ela fala: inclusive sua ficha diz que você é um suicida em alto potencial e você tá em Shiba City para acabar se matando, para você morrer, porque seu futuro não é longe. E ela fala: a oferta do meu patrão, ele é simples. Ele quer que você faça incursões nos sistemas que não são legais,
e ele vai pagar para você, ele vai arrumar seu sistema nervoso com cirurgia. Você vai poder de novo ser um cowboy de console, que é o que você quer, né? Que é o que ele quer. Ele despreza a carne. E você além de vai ganhar um dinheiro com isso. É claro que ele topa. Aí a Mori fala pra ele, ó, você, como ela estava acompanhando ele já há algum tempo, seguindo ele, e ele só saca no final, quando a Linda ali fala isso pra ele, ela fala, sua namorada, ela roubou de você, é uma peça. Aí nisso, quando ele tá partindo com a Molly, existe uma espécie de luta, uma espécie de um grupo de gangue vai atrás dele, ou dela, ninguém sabe, não deixa bem claro. Dá a entender que é dele, o caso é dele. Talvez o Wade, né? E aí existe uma briga entre a Mori e os caras, a Mori consegue salvar ele, e aí, nisso, quando o Casey vai seguindo em frente, ele vê a Linda Lee, a namorada dele, morta em um gueto. Então o Casey é levado para uma clínica para reparar o sistema nervoso dele, né? Lá a Mori explica que essa clínica vai ser paga por material tecnológico, colocando esse grupo 3 anos na frente da concorrência. Depois o Casey vai conhecer o empregador dele, que é um cara que se chama Armitage, né, em português seria Armitage. Esse Armitage é um tipo militar, esse desempresário, um cara, como eu posso dizer, serião, aqueles cara grandão, se veste no estilo militar, aquele cabelo no estilo militar. E Armitage explica para o Casey uma coisa bem clara. Quando você fizer a cirurgia em você, seu sistema está reparado. Você pode entrar na Matrix não, desculpa, no Cyberspace logo, mas, né, que teria que ter um tempo de repouso. Mas eu mandei colocar sacos de toxinas dentro do seu organismo. Ou seja, se você desobedecer as missões, os parâmetros das missões que eu te passar, se você for além, ou se você não fizer o que eu pedi, as toxinas vão ser jogadas no seu organismo. Quando acabar a missão, ele fala, eu vou te passar a enzima para combater as toxinas, e depois você faz uma cirurgia para retirar os sacos do seu organismo, os pequenos sacos, né, para tirar do seu organismo. Então depois que Casey se recupera da cirurgia, Casey, Molly e Armitage vão pro Spro para fazer uma missão. A missão é roubar um construto de uma corporação, que esse construto é guardado num cofre, né? Então ele precisa de 2 coisas. Ele precisa que alguém entre fisicamente no prédio para roubar. E ele tem uma espécie de, que eu não falei a respeito, né? Chama-se toda grande corporação, ela possui um firewall, que no livro chama-se ICE, né? E o Casey, como ele é um hacker, ele é um cowboy de console, ele vai quebrar o ICE. Então ele é um icebreaker. Ele usa vírus de computador para quebrar o ICE. Então com vírus de computador ele vai ser um icebreaker para quebrar os ICE dessa empresa. Então precisa de 2 coisas. Uma pessoa para entrar fisicamente e uma pessoa para entrar digitalmente, para poder se roubar, para poder liberar as travas de segurança, para poder roubar o construto. Então, assim, para explicar melhor, um ICE, um firewall, que pode ser quebrado por um cowboy de console, não é simplesmente assim o cara ir, entrar digitalmente e quebrar, até porque ele vai numa espécie de avatar. Ele vai precisar de um vírus. Então eles sempre vão usar algum vírus ou algum construto, que depois eu vou explicar um pouco melhor o que é um construto, que esse construto vai ser para isso também, para você poder quebrar o ICE. Isso é ser um icebreaker. O icebreaker não é só o hacker em si, é ele utilizando de ferramentas que ele vai conseguir quebrar o ICE. Então vamos lá, continuando a história. Nesse momento, então, que eles estão vendo essa missão, começam a estudar para a missão, a Casey e o Molly começam a viver um romance. Então a Molly, ela garante a contratação de um parceiro dela, um cara que tem muitos contatos. O Armitage não sabe que esse cara é parceiro dela. Ela pede pro Casey deixar em low profile, não contar o que está acontecendo. O cara chama finlandês. E também ela entra em contato, para fazer essa missão, ela entra em contato com um grupo de hackers que se chamam Panteras Modernos. Os Panteras Modernos são jovens que são agressivos, inteligentes, conhecem as ruas e conhecem o mundo cibernético. Eles já conhecem, porque a Mori, ela é uma personagem muito famosa no submundo. Então esse finlandês é um cara do submundo, e assim como esse grupo Pantera Moderno é um grupo do submundo. Então ela garante a contratação de todo esse pessoal, ela garante a contratação do grupo de jovens, e ela garante a contratação do amigo dela. Então Casey descobre que o construto que eles vão roubar é a memória RAM do antigo mentor dele, Dixie Flatline.
flatline, linha reta ou linha morta. O que é um flatline? Tipo assim, quando você é levado, vamos supor, a pessoa ela vai tipo, ele sofre um infarto ou alguma coisa, e ela é levada pro hospital, certo? Aí eles colocam pra você aquele negócio que mede as batidas do seu coração, quando fica tudo, quando a pessoa morre, como eu posso dizer, ela entra em parada cardíaca, e não necessariamente morre, mas quando ela parada cardíaca fica tudo reto. Isso é flatline. Porque é o seguinte, caras como Dixie Flatline, por que ele é chamado Flatline? Porque como ele é um hacker muito famoso, ele quebrava ICEs. Então, entre corporações existiam, para proteger corporações, elas desenvolviam inteligências artificiais, IAs. E essas IAs, elas criavam uma espécie de Black Ice. Black Ice era feito para matar o hacker, para matar o cowboy de console. Então o Dixie era um cowboy de console muito fodido. Tanto é que ele chamava Dixie Flatline por isso, porque ele já tinha dado várias vezes, em várias incursões dele pra internet, tentativa de quebrar ICE, nem ICE, porque ele era um cara maluco, ele tentava quebrar Black Ice. Ele deu flatline várias vezes, mas sempre alguém conseguia ressuscitar o cara ali, fazendo massagem cardíaca no cara, e ele acabava voltando. Até que um dia, uma inteligência artificial do Rio de Janeiro, ele entrou, ele não conseguiu pegar o Black Ice dessa inteligência artificial e ele acabou morrendo. Mas não sei, no livro não explica se foi o Dixie que fez ou se foi alguém que usou as memórias pós-morte dele, quando ele estava ainda, em algum local ali, e construiu um constructo com a memória dele, que seria um constructo RAM. E esse constructo, assim, ele é como se fosse um non-playable character. Tipo desses jogos online que você joga, tem um non-playable character, né? Que é aquela personagem que não é jogador. Tipo, você joga um jogo e o cara tem que subir a montanha, você tá com o seu avatar. E você vai conversar com um carinha que vai explicar pra você como sobe a montanha. Aquele carinha não é uma pessoa jogando, é um personagem do jogo, vive no jogo. É um non-playable character, é um personagem que não existe. Assim, ele existe ali naquele jogo, mas não existe fora dele. Ele não tem possibilidade de crescimento. Então, assim, ele consegue usar o Dixie para aprender. Ele consegue conversar com o Dixie até onde o Dixie recebeu o conhecimento, que é a memória, e ele consegue fazer incursão com o Dixie até onde o Dixie aprende. Mas eu acredito que esse construto não consegue aprender mais que isso. Então, para fazer a incursão nessa corporação que está o construto do Flatline, então os Panteras Modernos, eles fazem uma espécie de... eles querem gerar uma pandemia na cidade, no sentido de criar pânico. Então o que eles fazem? Porque para poder... então eles falam para as forças policiais, eles criam falsas informações através da cidade, usando os meios de comunicação. Como eles também são hackers, como muitos dentre eles são cowboys de console. Eles, como eu posso dizer, criam então uma falsa informação de que foi jogado uma espécie de vírus altamente transmissível dentro das facilidades, dentro do prédio que fica essa corporação. E ele joga todas as forças policiais para lá. Isso gera uma pandemia, criando caos e criando até assim, pessoas acabam morrendo como eu posso dizer, que estão desesperadas, achando que estão com vírus, e a polícia tenta controlar a situação e acontece uma puta revolta na cidade. Isso dá espaço para a Molly entrar fisicamente no prédio, enquanto o Casey vai quebrando os ice e vai liberando as coisas online. Até o Casey também ele dá uma espécie de flip-flop, chama flip-flop, que é a chave que você usa para entrar no chip dela. Ele entra no chip da Molly para ver o que está acontecendo, e ele passa a informação para os Panteras Modernos. Ele passa, tipo, a Molly tá no lugar tal, ela tá fazendo isso. Quando ela se machuca, ele fala, ela se machucou. Aí ele passa, tem que fazer isso. Depois ele não consegue, porém ele não consegue passar a informação para a Molly. Ele só consegue ver o que está acontecendo e sentir o que a Molly está sentindo, mas ele não consegue falar com ela no meio de comunicação. Ela sabe muitas vezes que ele está acompanhando, não porque tem algum painel notificando, porque não tem, mas ela imagina que ele está, e ela fica falando sozinha, e ele acaba entendendo, né? E ela fica falando sozinha como se fosse com ele, para relaxar e tal. Ela fala, não sei o que, está acontecendo isso comigo, e ele fica ouvindo. Então a missão acaba sendo um sucesso. Depois do roubo, a Molly ela foi gravemente ferida, né? Então os Panteras Modernos acabam fazendo como posso dizer, um escudo humano. Eles protegem ela do próprio Armitage. Nem o Casey nem o Armitage conseguem contato com ela. Ela já tem uma espécie de acordo com eles. Então eles e o finlandês já até escondem ela e já levam ela para uma clínica para ela poder fazer os reparos, tanto na parte física dela quanto nas partes cibernéticas. Então o Casey ele usa esse tempo de convalescença da Molly, porque
que é o seguinte, a Mori, como ela vive um romance com o Case, eu não comentei aqui, ela pede pro Case descobrir tudo que ele pode sobre o tal do Armitage, do patrão deles. Que ela fala, eu não consegui nenhuma informação pelo submundo dele. Ninguém sabe nada dele. Então o Case ele começa a entrar online junto, como eu posso dizer, começa a entrar no cyberspace junto com o Dixie. E o Dixie, claro que se lembra dele pelas memórias, né? Ele se lembra do Case, lembra que o Case é. Mas o Dixie conversando com o Case, ele pede, eu quero uma coisa de você. Eu vou ajudar você nessa missão, eu vou ajudar você a sair dessa, mas eu quero uma coisa, eu quero que você apague esse construto, porque, não, sabe, pelas memórias do Dixie, nem o construto quer viver naquela maneira, de, como eu posso dizer, uma existência completamente que não consegue ter aprendizado, que muitas vezes não consegue ter lembrança de certas coisas. Porque assim, não é que ele dá falha, não é que ele tem falha nem nada. O Dixie é o seguinte, ele é um non-playable character. Ele é um personagem que ele foi feito daquela maneira. Então, assim, ele exige, o raciocínio dele é baseado em certos parâmetros. Fora de certos parâmetros, ele não vai conseguir se desenvolver. Então, por exemplo, ele não pode aprender. Ele só pode utilizar aquilo que ele foi gravado até a memória do Dixie. Até onde o Dixie aprendeu, ou até o que o Dixie sabe. Então, o estilo que fala, o jeito dele é o jeito do Dixie. Mas o Dixie já morreu, aquilo lá é só um construto RAM, é uma memória gravada no cyberspace, dentro de um construto, que o Case utiliza para poder fazer as incursões dele digital, para fazer parceria. Então o finlandês passa para eles, porque eles vão usar no futuro uma espécie de vírus Quang, que é um vírus lento, que ainda não é explicado o que vai ser usado. E aí o Case ele começa a entrar junto com o Dixie para descobrir tudo que ele pode sobre esse Armitage. Então quando a Mori ela volta ativa, o Case passa para tudo que ele descobriu sobre o Armitage. Armitage ele foi um piloto da Força Aérea, do que era antes, porque ele não define o nome do que eram os Estados Unidos naquela época, eu não chamava mais Estados Unidos. A gente aprende sobre os PRO, sobre Obama, só que ele não define muito bem, já não era o que é hoje, segundo o William Gibson, o autor. Mas nessa época, antes do SPRO, porque o Armitage não é um cara novo, ele era antes do SPRO, ele era antes, sabe, de surgir toda a ideia, por exemplo, antes de surgir o próprio cowboy de console. Quando o cowboy de console estava saindo ainda, começando a existir, foi quando o Armitage ele virou um piloto da Força Aérea. E ele foi, como eu posso dizer, ele tinha uma missão junto com outros pilotos de jogar um vírus cibernético nas estepes da Sibéria, para poder prejudicar a Rússia. É que ninguém contava com a bateria antiaérea russa, que derrubou o Armitage e os outros pilotos, e ele ficou muitos anos preso na Rússia. O nome dele não era Armitage, o nome dele era Corto. Então esse Corto ficou preso muitos anos na Rússia até ele ser devolvido para o que seria os Estados Unidos, na época que já não era mais necessariamente Estados Unidos. E nessa época estava existindo uma aliança entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Ou o que seria os Estados Unidos, né? Então eles precisavam de bodes expiatórios. Então ele foi levado, no que eu posso dizer, para uma chamado para depor, mas depois eles usam ele como bode expiatório e culpam ele e outros pilotos por várias causas lá. Então ele acaba fugindo para o submundo. Ele acaba trabalhando desde segurança até, como eu posso dizer, cafetão, e depois ele acaba até trabalhando numa espécie de tráfico. Depois ele acaba no final em um asilo, num manicômio, na verdade, para loucos na França. Até que um tal de Wintermuth, Winter é inverno, Mute é mudo, esse tal de Wintermuth acha ele e constrói uma personalidade em cima do Corto, que é o Armitage. Então, na verdade, o Armitage não sabe que ele é Corto, porque foi construída uma outra camada de personalidade em cima dele. E, na verdade, o Wintermuth não é uma pessoa. O Wintermuth, ele é uma inteligência artificial, o que deixa o Cage até assustado, porque nesse tempo, inteligências artificiais, elas tinham um certo padrão de desenvolvimento. Se elas começaram a sair do parâmetro de, como eu posso dizer, se desenvolver mais, existia uma polícia que chama Turing. E essa polícia, os Turing, eles deletam toda a inteligência artificial que começa a sair dos parâmetros dela. Eles começam a ver com ameaça para a sociedade, ou eles começam a ver que ela está cobrando, está tendo uma espécie de inteligência
acima dos parâmetros dela, está desenvolvendo uma inteligência, essa polícia vai e deleta a inteligência artificial. Então o que deixa Cage até assustado, porque ele vê que essa Wintermute é uma inteligência artificial completamente complexa, porque a própria Turing não achou e nem está, como eu posso dizer, nem sabe o que está acontecendo, pelo menos ele acha que nem sabe o que está acontecendo. E essa inteligência artificial construiu esse personagem Armitage para poder trabalhar, para poder fazer o que ela quer, para poder fazer o que ela quer. E ninguém sabe o que essa Wintermute quer, e ninguém sabe da onde ela é. Porque assim, como se fosse daquele filme Harry Potter, que tem o Voldemort, e ele utiliza vários personagens para poder sobreviver, ele sobrevive em vários personagens. A inteligência artificial é mais ou menos assim, ela não fica num único lugar. Ela fica, vamos supor, num provedor, num outro lugar ela é dividida. Tanto é que, através dos Panteras Modernos e do finlandês, eles conseguem uma peça que está hospedado essa Wintermute. Só que ela não está só na peça que eles conseguem, ela está em vários locais, eles não sabem a origem desse Wintermute.